Daí já vai gravando, ó. Que nojo! Sai daqui com essa mão. Fala, turma! Mais um episódio do JudaCast. Que bom ter você aqui. E, tio Dimas, bom demais estar com você. Deixa eu te dar um beijo, vai. Eu tô muito emocionado por quem tá aqui. Olha só pra ela. Oi, tia Kátia. Oi, Judá. Que alegria estar com você, viu? Eu é que estou alegre. Muito obrigado. Ah, mas ela não veio sozinha. Ela veio com a filhota dela, a Lavínia, e o maridão, pastor Reinaldo. Ó, você lê direito os textos aqui, ó. Fala sério, hein? Pessoal, que demais estar com vocês. Hoje a gente vai falar de um tema maravilhoso, importantíssimo, que é sobre o impacto das mídias sociais e da influência delas na formação da identidade da criança, né, tia Kátia? Exatamente. Tem muito assunto aí pela frente, muito assunto bom, hein, Judá? A gente vai pôr fogo no parquinho hoje. Ah, com certeza. Olá, hein? Muito bem, Judá, vamos lá, vamos ler o currículo da tia Kátia. Ó, Kátia Alencar, casada com o pastor Reinaldo, mãe da Lavínia, de 10 anos. Aliás, o Judá conhece a Lavínia desde... Quando a Lavínia tinha 2 anos, né? Dimas, é. Ela tava naquele evento lá da Cristã da Família, é isso? Não, ou foi no Ágape que a gente conheceu? Foi no Ágape, isso. Olha só. E depois acompanhou nos grupos de WhatsApp que você tinha, no YouTube. Você tá falando que eu tô velho, é isso? Não, você tá famoso, é diferente. Ah, você tem um histórico. Eu prefiro a abordagem dela, sabia? Que legal. Ela é pedagoga, ela é atriz profissional, escritora e pós-graduanda em cosmovisão cristã e educação. Aliás, Judá, ela trouxe o livro que ela acabou de lançar, que a gente vai falar dele daqui a pouquinho. E, além disso, ela está há mais de 25 anos atuando com crianças e ela vem se destacando nas mídias sociais como a maior autoridade em análise de conteúdos e cursos de capacitação sobre guerra cultural no âmbito da infância e juventude. E é por isso que a gente trouxe ela aqui, hein? Não, sabe por que a gente trouxe? Porque ela é muito amada e o Senhor usa ela tremendamente. Isso é muito importante, porque ela ama as crianças e o Senhor vai usar muito ela hoje, né? Pra gente poder falar aqui com você que está nos assistindo sobre esse lance das mídias. E tio Dimas, deixa eu te falar, você é cabeção mesmo, né? Antes da gente começar, a gente tem que orar. Bora orar? Senhor Deus, muito obrigado por este dia. Obrigado pelo Tiagão que tá ali, ó, nos bastidores. Obrigado pela tia Kátia, o tio Reinaldo, a Lavínia. Obrigado porque o Senhor nos permite estar aqui gravando este JudaCast e colocamos ele diante do Senhor. Queremos entregar ele ao Senhor, porque este programa é seu. Que o Senhor alcance o coração de cada um. Que o Senhor haja com liberdade aqui para que a gente possa entregar o nosso melhor, colocando o Senhor no centro de todas as coisas. Muito obrigado. Obrigado pelo tio Dimas também aqui. Obrigado pela minha vida. E vem, Senhor, vem com a gente nesse podcast. Amém. Muito obrigado. Amém. Amém. Ela é a autora do livro Libertando os Nossos Filhos. Já aproveita e mostra a capa lá para o pessoal ver, ó. E ela é mentora no projeto Mulheres que Cuidam. Que legal. Kátia, obrigado novamente. Eu que agradeço, Dimas. Quer começar falando um pouquinho sobre o livro? Do que ele se trata? Vamos lá. Esse livro, como você mencionou, ele foi lançado recentemente. E esse aqui, em especial, não me pertence. Eu trouxe para você, Dimas. Oh! Porém, tem uma ressalva. Você vai ter que compartilhar. Porque tem uma dedicatória nele que não é só para você. Dá uma olhadinha aí. Deixa eu ver. Ah, você leu o que tá ali? Querido Dimas e Judá, que este livro seja... uma ferramenta. A letra dela a letra dela é bonita. Você que precisa de óculos. É uma ferramenta para o lindo ministério que vocês já exercem com as crianças. Com carinho, Kátia Alencar. Março de 2024. Novembro. É a minha letra, tudo bem. Eu acho que o problema é a letra mesmo, desculpa. É a letra. Novembro de 2024. Kátia, obrigado de coração. Eu que agradeço. Obrigado, tia Kátia. Essa
Eu que agradeço, Judá. Que legal, obrigado. É uma dedicatória simbólica porque, Não, sim. de fato, eu quis dedicar aos dois porque vocês exercem mutuamente um ministério, Sim. né? Há uma integração entre os dois, legal. isso é muito bonito. Esse livro, Dimas, ele nasceu de uma necessidade que eu observei dentro da nossa cultura brasileira, né? Existe um livro semelhante nos Estados Unidos, onde a escritora apresenta dentro da cultura americana quais são as principais influências que estavam ali acometendo as crianças e os adolescentes. Mas esse livro é muito antigo, já esgotou, e eu observei que no Brasil não tinha nada parecido. E nós estamos diante de uma geração muito desafiadora, que tem acesso a tudo nas mídias sociais. E esse tudo envolve questões que estão, infelizmente, aprisionando os nossos filhos. Daí veio o título Libertando os Nossos Filhos. E de que forma? Embasado na palavra de Deus, o livro foi todo revisado teologicamente para mostrar que dentro da Bíblia nós temos as soluções para todas as adversidades que nós estamos enfrentando com os nossos filhos no âmbito educacional, nas amizades, sim, dentro da mídia, nas violências que eles têm sofrido em várias áreas. Então eu trago aqui um compilado de muitas informações de todo esse cenário, mas especialmente de ferramentas de transformação. Exercícios, versículos, a palavra como uma espada e um escudo. Então eu creio no meu coração. Uma ferramenta para poder guerrear. Exatamente. Mesmo. O subtítulo dele é um manual bíblico. Então é um livro, como eu menciono na introdução, que não é um livro para ser lido e guardado. Para ser lido e relido. E nem para ser emprestado, porque há espaços para anotações no livro. Então eu quero que os pais interajam mesmo com o que está escrito aqui. À medida que a leitura é feita, os pais têm a oportunidade de registrar aqui o que o Espírito Santo lhes falou, lhes conduziu. E em menos de 2 semanas de lançamento, eu já estou tendo testemunhos de transformação. Que bênção. Pessoas que já leram o livro em 2 dias. Então isso é uma testificação de que realmente foi algo direcionado por Deus e que vai gerar frutos, eu creio. Legal. E onde as pessoas podem encontrar o livro? No meu Instagram, @ministrandofilhos, tem lá o meu site para adquirir, fazer o pedido, e a gente entrega em todo o Brasil. E quem for do exterior também pode comprar ele na versão eletrônica, já está disponível também. Que bênção. E tia Cátia, fala para mim, afinal de contas, o que as crianças podem assistir nas mídias sociais e o que elas não podem assistir? Boa pergunta, Judá. Obrigado. Bom, as crianças elas devem assistir conteúdos que vão agregar virtudes. Então, se a gente pensar, por exemplo, Judá e Dimas, que os desenhos animados, eles comunicam algo. Tudo comunica, a arte não é neutra. Então, se nós queremos que os nossos filhos sejam abençoados com aquilo que eles veem, nós temos que ir desde a raiz. Quem são os fundadores daquele desenho? Qual é a intenção por trás desse desenho? Então, eu indico conteúdos que têm baixa estimulação visual, que hoje a maioria dos desenhos é ao contrário disso, são muito coloridos, tem passagens muito rápidas visuais, muitas cores fortes, músicas muito agitadas, e ao invés de trazer então uma introspecção para a criança, uma reflexão, deixa a criança mais afoita ainda ao assistir. Então esse é um dos cuidados. Outro cuidado muito importante também é a escolha da temática. Então, quem são esses personagens, o que eles estão divulgando? Muitos conteúdos hoje vão explorar o ocultismo. E se nós estamos falando de filhos cristãos, né, filhos de pais cristãos, nós temos que ensiná-los no caminho. E ensinar no caminho, Judá, é principalmente, claro, ler a Bíblia para eles, ensinar de Jesus dentro e fora da igreja, mas buscar conteúdos que vão colaborar com este ensino. Então, para facilitar tudo isso, Dimas, eu cataloguei nos últimos 3 anos para os pais, somando entre bons títulos e maus títulos, mais de 500 títulos que são adequados ou não para os seus filhos. E você, Judá, está no catálogo dos bons conteúdos, viu? Aí sim, hein? Com certeza. Aqui, nesse e-book, Melhores Desenhos para os Seus Filhos, eu coloquei em ordem alfabética para os pais o título, deixa eu conseguir mostrar aqui pro pessoal. O formato, ou seja, se é um desenho, se é uma série, se é um filme, a classificação indicativa
e aonde esse pai encontra esse conteúdo, ou seja, tudo Muito mastigado. E a cada 3 meses… Pra não ter motivo pra ele não… Exato, é para facilitar mesmo, porque eu entendo, Dimas, que as mães hoje, os pais, a maioria trabalham fora. E por um período, alguns filhos ficam em casa, sozinhos ou longe dos pais, com alguém acompanhando. E eles precisam de um direcionamento. Então, se o pai já sabe ali o que oferecer para os filhos, fica mais fácil. E também fiz o que evitar, né? Os desenhos proibidos. Olha. Os títulos também catalogados. E a informação do porquê, qual o motivo pelo qual não é adequado para o seu filho assistir. Porque tudo vai gerar uma implicação, né? Isso é muito bom, isso dá um respaldo para os pais, muito bom. E as pessoas, elas compram essas apostilas? Sim, aqui eu imprimi para mostrar para vocês, mas quem adquire o e-book, adquire online, recebe no e-mail a versão digital, e a cada 3 meses ela recebe uma atualização gratuita. Porque, sim, os títulos eles vão se movimentando. Até, inclusive, o que hoje eu indico, daqui 3 meses eu posso ter mudado. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Um clássico, o desenho da Moranguinho, um desenho bem antigo, de várias gerações. É um ótimo desenho. Só que, na última temporada, já apresentou ideologia de gênero. Então, eu coloco ali essa ressalva. Olha, eu indico determinada temporada, a partir dessa já não é mais indicado. Então tem essas questões também desses movimentos culturais que vão acontecendo dentro dos desenhos, porque os produtores, alguns já aderiram à agenda woke, então nós temos que estar constantemente, eu falo que eu sou uma pesquisadora da infância continuamente, porque tudo se movimenta. Hoje o mercado da infância é quase como o mercado tecnológico, ele está, assim, rapidamente sofrendo transformações, e os pais muitas vezes não acompanham essas transformações. Então um e-book como esse, o meu livro, ele vem realmente para colaborar com a educação desses pais perante os seus filhos. Mas nada substitui, claro, o Espírito Santo que vai direcioná-los em tudo. E o que é essa agenda woke? Eu não conhecia ela. Isso é uma coisa que bom que você não conhece, Judá, mas infelizmente muitas crianças já conhecem. Nós estamos falando de uma agenda que já acontece há muitos anos, que visa oferecer para as crianças temáticas que vão contra o cristianismo. E aí eu trago o exemplo aqui de uma mulher, não sei se você conhece, Dimas, e Judá com certeza não, Judá é uma bênção, não sabe dessas coisas. O nome dela é Alice Bailey. Alice Bailey é uma das fundadoras do movimento Nova Era, e ao fundar esse movimento, ela também designou o que ela chama de 10 pontos do plano de rebelião contra o cristianismo. E entre esses 10 pontos, Dimas, ela apresenta um que é muito forte. Ela diz… Isso é bem claro e exposto? Que é… Sim, assim, não é um material tão acessível na internet, é necessário algumas pesquisas, porque a Alice Bailey, ela escreveu vários livros. Mas o posicionamento dela é claro com relação ao que ela quer e ao que ela veio. Sim, ela objetiva isso, discipulando, então, os seus discípulos, para que eles instituam isso, coloquem na prática, esses 10 pontos. E quando você olha para a história cultural nos últimos anos, né, da sociedade em vários países, em várias Américas, você vê que essa agenda ela está em pleno curso. O ponto 1 dela, ela diz assim: quando você quiser mudar uma nação, não se preocupe com os adultos. Eles já estão com as suas mentes muito enraizadas nas suas culturas e valores, foquem nas crianças. Elas sim, especialmente as com menos de 10 anos. Olha só. E aí ela vai discorrendo quais são os planos de ação mesmo. O que você deve fazer? Na área da mídia, ela fala para inserir nos conteúdos para crianças e adolescentes temáticas como sexualização, que é diferente de sexualidade, que é diferente de educação sexual. Então, sexualização precoce, temas que abordam identidades variadas de gênero. Então, ou seja, tudo o que está acontecendo hoje. A Agenda Woke é um plano de inserir a militância de diversas identidades que vão contra a palavra de Deus em conteúdos para crianças e adolescentes. Eles querem que essas crianças olhem para os pais e vejam que aquilo que os pais ensinam, que o pastor ensina, é ultrapassado. E você acha que por trás disso existe uma mente maligna?
Sim, absolutamente. Do lado espiritual mesmo? Sim, existe absolutamente, porque se a gente vai para a palavra nos assegura que nos últimos tempos as pessoas seriam más. As pessoas seriam más. Jesus adverte aos seus discípulos que o maior no reino dos céus são as crianças. Quando os discípulos perguntam, quem são? Quem é o maior no reino dos céus? Jesus usa de uma linguagem não verbal e chama um menino e ilustra ali. Vocês precisam ser como ele. Então ele está dizendo, olha, isso tem muita importância para mim. Olha só. E Satanás sabe disso. Satanás, em 3 tempos específicos da história, Dimas, mostrou o quanto ele foca nas crianças. Se a gente pensar em Nimrod, em Herodes, em Faraó, houve um grande genocídio, infanticídio, focando nas crianças. Porque ele quer abortar a vida desde o ventre. Né? Então, tudo isso mostra que nós temos que voltar os nossos olhos para as crianças, com cada vez mais atenção, compaixão e empatia, para que nós venhamos a manter os princípios e valores de uma sociedade cristã. Entendi. Tio Dimas, sabe o que eu tô lembrando aqui? Lembra que você me falou uma vez que uma das temporadas do Patrulha Canina, o que aconteceu? Tia Kátia, olha só, a gente assistia com os nossos filhos, eu considero o Lucas e a Júlia como irmãos, né? E a gente assistia com eles, e até aí tudo bem, a gente não via nenhum problema. Só que na última temporada, a Netflix redublou. E na redublagem, ele mudou a voz de 2 personagens. Um que era menino com voz de menina. Você tá aí? Isso mesmo. Olha lá. É o item 77 do meu e-book, Patrulha Olá, Canina. Turma. Todo mundo comprando esse e-book. Eu coloquei aqui, ó, temporadas com ideologia de gênero e os filmes também com ensinos errados, que são ensinos especialmente nesse local, onde incita a criança a ter comportamentos de rebeldia, de desobediência. Também a criança desperta o desejo na criança de se voltar para o ocultismo. Então, esse é um bom exemplo, Judá, que você trouxe, desse movimento que acontece nos desenhos Que é sutil infantis. mesmo, né? Se você não parar para perceber. Muito. E que é uma estratégia aqui que você vai aprender, você não vai esquecer mais. Isso acontece nas séries também para adultos. Você vem assistindo a série e aquilo vai te cativando, né? Primeira temporada, segunda temporada. Geralmente, na última temporada, nos últimos episódios, vai aparecer ali algo inadequado. Ah, entendi, na última. Nos últimos, porque aí você já construiu toda uma ideia de que aqueles são bons personagens, de que aquilo é adequado. Quando acontece algo errado no final, a mente da criança já está formada. E ela vai naturalizando aquilo. Olha só. Ou seja, só um beijo entre 2 pessoas do mesmo sexo não tem problema mediante todo o bom caráter que ela viu nas temporadas anteriores. Isso aconteceu com Wade, por exemplo. Um conteúdo super incrível, né? E no final você começa vendo a sutileza, ela caminhando ali para uma mudança de identidade. Então, isso tudo é muito estratégico, não é por acaso. Por exemplo, no filme do Buzz Lightyear, Sim. Então, eu percebi uma única cena. Sim. E basta uma que é o suficiente. Basta uma. Pra ficar... Sim, e para você ver a relevância dessa uma única cena, que em determinados países ela foi proibida. É que aqui no Brasil, a agenda woke ela ainda é muito aceita, especialmente porque nós estamos debaixo de uma autoridade governamental que simpatiza com esses comportamentos. Entendi. Mas países que são extremamente religiosos, tanto cristãos como não cristãos, né, que têm outras religiões, eles não aceitam esse tipo de coisa, porque eles entendem a influência de um desenho na vida da criança. Judá, você tem noção o quanto você influencia positivamente as crianças? Olha, posso abrir meu coração? Pode. Muitas vezes, pelo fato de eu não enxergar tantos seguidores, eu acho que eu não estou influenciando tanto. Isso eu estou abrindo meu coração de verdade. Eu entendo. Sabe por quê? Porque muitas vezes você brigar diretamente com esse montão de informações que essas grandes produções têm, com um vídeo onde eu estou contando simplesmente uma história,
Você vê que eu até falei, simplesmente. Não é que eu tô desmerecendo o que eu estou fazendo, mas eu às vezes, realmente, eu não sei, às vezes eu não consigo dimensionar o impacto que eu tenho, sabia? Então eu vou falar uma coisa de Deus pra você. O que você tem, o que você faz, não é que você não influencia. Quando você fala de números, você está falando de alcance. De fato, você pode não ter o mesmo alcance, mas você influencia. Porque Jesus nos dá o exemplo de que ele deixou 99 ovelhas e foi atrás de uma. Ou seja, ele pescava de vara e não de rede, né? Exato. Se você, Judá, conseguir captar o coração de uma criança para Jesus até o fim, e essa criança ir lá na frente de Jesus e você ter colaborado para isso já valeu, Judá. Então não foque nos números, viu, Judá? E números em redes sociais são ilusórios. Né, a gente precisa acalmar nosso coração com relação a isso. E é verdade, porque pode não parecer, mas o nosso coração fica ansioso por conta disso. E a gente não deve ficar. É uma armadilha, exatamente. E você sabe que eu tava lembrando, eu até cheguei a comentar com você, né? Da maneira como a gente consegue acessar o coração das crianças. E o perigo que as redes sociais, a internet, os vídeos do YouTube, eles podem trazer para as crianças. Lembra que eu comentei com você de uma menina que a mamãe dela fez contato com a gente e ela queria contar de qualquer jeito porque que ela já estava conseguindo ir no banheiro sozinha e se limpando sozinha. Olha que legal, Judá. Aí depois ela perguntou pra mim, Judá, e como que você limpa o seu bumbum depois que você faz cocô? Você imagina? Aí eu respondi pra ela, falei assim, eu sou que nem os cachorrinhos, eu vou lá e limpo na graminha. Ou seja, eu nunca deixo de dar uma resposta. Sim. Só que na verdade você vê o nível de intimidade, o nível de intimidade que a gente consegue acessar no coração dela. Exatamente. Então, eu até comentei também que eu fiz um teste no grupo de WhatsApp que a gente tinha, né? Aí a gente mandava um vídeo pra criança e eu até mudava o tom de voz. Quando a gente fala mais baixinho assim, eu tô falando um segredo. E isso na internet, eles sabem usar muito bem. Então eu falava assim pra mãe, né? E era aquelas mães firme, rígida, né? Não, meu filho não tem segredo comigo. E aí eu mandei um vídeo e falei assim, oi Carlinhos, tudo bem? Como é que você tá? Eu tenho um desafio pra você. Mas não fala nada pra sua mãe, tá bom? Mas eu fiz propositalmente pra mãe ver e passar pro filho ver. Pra ver se o filho ia falar. Certo. E o que aconteceu? Aí eu falei assim, vai lá, não fala nada, mas você vai fazer um desenho bem bonito pra ela e vai dar um beijo na ponta do nariz. Você viu que eu fui bem específico no que ele tinha que fazer. Sim. Eu dei um direcionamento. E aí a mãe foi lá, e aí o Judá falou com você? Aí ela falou assim, não, ele não falou nada, mãe. Ou seja, ele não contou que eu falei que não é. Ele acatou o meu comando, que não era pra ele falar com a mãe. Pois é. Então, olha o perigo. Exatamente. Imagina se o Judá usasse isso sempre com más intenções, como muitos desenhos fazem. É disso que nós estamos falando, desse alcance. Na área de ministração da parte da libertação, a Vânia, que era mais envolvida com isso na parte das crianças, ela contou que teve casos na internet onde pessoas muito mal intencionadas falavam para as crianças o que elas tinham que fazer. Você vai lá, chega de noite, vai na cozinha, liga o gás, faz tal coisa, faz um bonequinho assim. Ou seja, coisas espirituais mesmo. Sim, exatamente. Para matar a família. Coisas assim, sabe? Sim. E o que acontece? A criança, quando ela fica totalmente com acesso liberado, esse mundo de trás vai ter acesso a ela. Sem dúvida. De uma forma ou de outra, né? Sim. E hoje os jogos mais populares das crianças, como PKXD, Roblox, eles apresentam uma modalidade de chat online. É possível os pais bloquearem esse chat, eu já ensinei inclusive algumas vezes no meu canal. É chat não só com texto, mas é vídeo? Não, com texto. Só texto. Com texto. Mas qual é o perigo disso? Como você disse, as crianças abrem o coração.
Existe uma pessoa que trabalha na polícia militar e ela fez uma investigação que descobriu que existem muitos adultos que estão lá dentro do jogo se fazendo passar por crianças e estão brincando ali com as crianças, só que estão tendo diálogos subjetivos. E a criança ela pode sofrer, Dimas, uma violência sexual, por exemplo, de várias maneiras. Ela não precisa ser explicitamente com o ato, mas uma violência visual, sexual também é uma violência auditiva. Então tudo isso vai trazendo aprisionamentos para essa criança, né? Recentemente eu soube de um caso de uma pessoa ali no chat que orientou outra criança a ir para um determinado lugar no jogo, porque ali se joga com avatares, né, bonequinhos, que eles se movimentam num espaço virtual, e lá naquele lugar essa pessoa falou, olha, eu quero namorar com você. E essa criança ficou assustada, porque ela não sabia sair dessa situação. E ela não teve forças para pedir para a mãe dela, olha, tá acontecendo isso, eu não consigo sair daqui. Então parece algo inofensivo, mas como o que está por trás é algo mal intencionável e obviamente inspirado por Satanás, porque é espiritual também. É a mente maligna por trás, mente maligna. Isso gera consequências. E essa mente maligna, ela tem um propósito muito claro, né? Tipo de... Sim, desvirtuar essa criança do caminho. E isso acontece de várias maneiras. Tem a questão, por exemplo, de transformar o Jesus que ela escuta ali somente aos domingos, muitas vezes, em mais um personagem fictício. Então a criança ela passa de segunda a sábado, horas no tablet, no celular, jogando jogos violentos, assistindo animações japonesas que são extremamente também... trazem vários agravamentos espirituais. Ela fica ali massivamente nesses conteúdos. Quando chega no domingo e ela ouve sobre Jesus e ela chega num ministério infantil, muitos fracos inclusive, onde ela vai ali só pintar desenhos e ouvir histórias bíblicas que para ela não faz muito sentido, porque ela acredita que aquilo está lá no passado, que não é o mesmo história, Jesus, né? é só mais uma história. Não tem competitividade, é quase como o sentimento do Judá, né? Que não tem mais em nome de Jesus, né, Judá? Não, sim. De que você tá de verdade, competindo. Gente, eu tô sendo curado nesse sentido, glória sabe? A Deus, glória a Deus. Que o Senhor, ele possa começar a ministrar no meu coração sobre isso e tirar esse nível de ansiedade, sabe? Sim, glória a Deus, porque é qualidade, não é quantidade. E aí tem esse aspecto, ou então tem o aspecto espiritual mesmo do esfriamento da fé, porque todas as crianças, Dimas, elas precisam experimentar Deus. Elas não devem somente ouvir falar de Deus. E dentro de algumas igrejas, elas ouvem falar de Deus. Elas não experimentam. Eu vou trazer aqui um exemplo. Quando nós congregamos na mesma igreja um tempo, né, em endereços diferentes, quando eu estava naquela denominação, eu era voluntária ali na sala de crianças de 2 e 3 anos. Nós tínhamos a programação do livro ali, o que nós deveríamos seguir, quais eram as temáticas. E dentro de um desses temas, o Senhor me inspirou a trazer essa experiência de experimentar Deus com eles. Então eu propus para crianças de 2, 3 anos, olha só, Judá, que nós naquele dia, nós fugíssemos do tradicional. Não ia ter momento de pintar, de contar história, nada disso. Quando eles chegaram na sala, a sala estava à meia luz, com pisca-piscas, assim, um ambiente bem agradável, almofadas no chão, tapetes, um lugar bem confortável. E elas foram convidadas a sentar ali no lugar onde fosse melhor para elas. E eu coloquei um louvor, Dimas. E eu coloquei um louvor, não uma musiquinha infantil, uma música para criança. Eu coloquei um louvor de adulto. De adoração. De adoração, exatamente. E eu convidei essas crianças a ouvir esse louvor e a ouvir Deus. Quando determinada pessoa soube dessa proposta, faltou dizer que eu estava ficando louca. Por quê? Eram crianças de 2, 3 anos. Como que elas iam ficar ali paradinhas, quietinhas, durante 5 minutos, entender, ouvir Deus? Eu falei, deixa eu com a minha loucura. Porque as coisas de Deus são loucas mesmo. E foi lindo, porque ao término do louvor, elas estavam quebrantadas, chorando. Depois testemunharam que elas viram Jesus. E é lindo que os testemunhos são muito semelhantes. O modo como elas falam que vem Jesus.
Eu estou segura de que hoje, elas estão aproximadamente com 10, 11 anos, elas tiveram sua experiência com Deus. Elas ouviram Deus e viram, né? E sentiram a presença do Espírito Santo. É esse tipo de coisa que é possível proporcionar, não só na igreja, como dentro de casa também. E eu trago alguns exercícios de como fazer isso no meu livro. Porque a criança que experimenta Deus, ela se enche do Espírito Santo e ela não tem espaço para o ocultismo. O que o ocultismo quer fazer é penetrar na alma e no espírito da criança num lugar que já está reservado para o Espírito Santo. Só que se o Espírito Santo não está lá, esse lugar está vazio, você concorda? Concordo. Quem chegar primeiro vai ocupar esse espaço. Por isso que eles estão tão envoltos em conteúdos com bruxaria, como Harry Potter, séries como Lúcifer, Os Adolescentes e tantos outros conteúdos ali nas plataformas de streaming. Porque eles precisam de algo que preencha esse vazio. Deus colocou a eternidade em nós, né? Há um espaço para a eternidade. E os pais não apresentam. A igreja não cumpre também esse papel. E eles vão buscar onde? Nas mídias, nas literaturas, nos desenhos, filmes, séries, no amigo que chega e fala, assisti aqui, isso aqui é legal e tal. Ele vai sentir algo, porque Satanás não vai perder a oportunidade. Então a gente tem que estar muito atento e chegar primeiro. Falando sobre o negócio de jogos, lembra na época que, há um tempinho atrás, vai fazer mais de um ano ou quase 2, teve um rapaz que ele fez tava jogando videogame, eu não lembro qual que era o jogo, que era de armas, tiro, de matar, e depois ele saiu e ele foi até uma escola. Sim. Ele foi fazer isso. Sim. Agora, uma pergunta, quero saber, na sua impressão, você acha que teve alguma influência maligna? O jogo dá acesso a essas influências malignas? E na questão do lance da dopamina, ele tá ali, na dopamina, ele precisava dar vazão a mais dopamina, e porque o jogo não era suficiente. Ele precisou externalizar isso e fazer a ação. Sim. Você acha que isso é possível? O que ocorre? Quando nós acessamos determinados conteúdos, né, especialmente esses jogos com temáticas violentas, a gente sempre tem que ir lá na raiz. Quem fez esse jogo foi inspirado por quem? A mesma pergunta pode ser feita para filmes de terror e determinados filmes de suspense. Só existe 2 tipos de adoração. Ou você adora Deus, ou você adora Satanás. Um jogo como esse não adora Deus. Está contra tudo aquilo que Deus prega. Então, quem fez esse jogo certamente não está inspirado por Deus. E aí eu vou voltar só um pouquinho para dar um exemplo de um caso muito recente, aconteceu em junho desse ano, inclusive. No dia 20 de junho, um homem foi preso nos Estados Unidos, acusado de envolvimento com pedofilia. Nos computadores dele foram encontrados vários materiais desse gênero. Ele foi preso e nós estamos falando de um homem muito relevante. Esse homem, ele se chama Kyle Carosa, que é um dos desenhistas, fundadores, pode-se dizer assim, de conteúdos infanto-juvenis muito famosos. Então eu tô falando, por exemplo, de criações da Cartoon, da Disney, da Nickelodeon, como Bob Esponja, Animaniacs, Hora da Aventura, que são conteúdos que estão aí em TV aberta, YouTube, para quem quiser ver. E quando você pega esses desenhos, Dimas e Judá, você começa a observar que tem ali, de forma sutil, outros nem tanto, temáticas relacionadas à sexualização da criança e à mudança da identidade dela. Olha só. Então nós estamos falando de um fundador que tem esse envolvimento e ele faz o quê? Ele traz para a sua obra. Todo artista, você é um artista, Dimas, tá aí a sua arte. O Judá é a extensão do seu DNA. É impossível a gente separar os dois. Eu posso pegar o Judá, manipular o Judá e vai ficar uma cópia barata, né? Porque carrega esse DNA. Então, nos jogos, a mesma coisa. Aí a criança vai, joga, ela recebe essa influência desse DNA, essa influência espiritual, né? E existem principados e potestades que estão relacionados ao mundo espiritual na área da violência, né? Apolion, outros deuses, desde lá do Egito, e aí a criança recebe tudo isso. Esse coração que está vazio das coisas de Deus começa a ser moldado em sua alma para determinados comportamentos.
A questão da dopamina, a parte natural, colabora com isso porque eles passam a ter uma dissociação da realidade. Então ele tá lá aquele looping do jogo, aquele ambiente pesado. Quando ele desliga, dependendo do tempo que ele está envolvido neste jogo, tanto tempo jogando o mesmo jogo ou horas a fio ali na tela, ao desligar o jogo é como se ele sentisse que ele continua dentro daquele ambiente. Olha só. Então, ao chegar a esse ponto de pegar uma arma de fogo, ir para um lugar e replicar o que ele faz dentro do jogo, engloba esses dois aspectos. O espiritual, porque ele foi inspirado na mente dele, Satanás disse, vai lá e faz isso. E ao mesmo tempo, uma loucura neurológica que quer que ele continue vivendo aquela sensação de dopamina maravilhosa que é você tirar a vida dali de alguém. Então, nada é por acaso. Tudo tem um objetivo, e quando chega a esse ponto extremo, Satanás conseguiu o que ele queria. Porque mesmo que esse jovem, esse adolescente não seja preso, tenha que pagar aqui na terra o que ele fez, existem grandes implicações espirituais para o que ele fez. Biblicamente a gente sabe, né? Não devemos, obviamente, tirar a vida de ninguém. E nesse livro eu trago, inclusive, vários casos nos Estados Unidos de pessoas jovens que se envolveram com jogos de RPG. Essa é uma outra linha bem pesada dos jogos. Tanto que eu lembro que na libertação do RPG, você tinha que tirar a roupagem, né? As vestes de cada um. Exatamente. Na oração, você ia fazendo e acessando cada um deles. Isso. E assim, às vezes o pessoal pode achar que é loucura, né? Assim, mas como que você vai lembrar de tudo? O Espírito Santo, ele traz a sua memória. Porque quando você comete um pecado, você não comete, perdoa todos os meus pecados. Não, você cometeu individualmente. Exato. E cada um deles você tomou a decisão. Exato. Nós estamos falando do mundo espiritual que é atemporal, né? Ele está fora do tempo. Sim. Se ele está fora do tempo numa ministração de libertação, eu já tive experiências em envolvimento com jogos, de realmente o jovem tá ali na minha frente, eu conduzindo a ministração, e ele fala, olha, eu tô lembrando que num determinado jogo eu entrei dentro do mais profundo do inferno e eu peguei uma chave. É o Doom. Eu não lembro se é exatamente esse. Eu acho que era o Doom, porque ele tinha que ir no calabouço. Assim, tem o Doom e tem também o próprio Minecraft tem. Sim, tem. Você tem que acessar os portais, né? Sim. E nós fomos orando ali com o intercessor e ele foi saindo literalmente no mundo espiritual desses lugares, e através de todos esses envolvimentos, ele desenvolveu um envolvimento muito forte com pornografia. Então, veja, há ligações de pecados, porque um abismo vai chamando outro abismo, né? Então, a gente pode pensar que, eventualmente, é só um jogo. Eu ouço muito isso, não tem nada a ver, é só um jogo. É só um jogo. Não é só um jogo. E quando a gente fala, por exemplo, dos programas de televisão, programas que eu digo, por exemplo, a Peppa Pig, vamos colocar ela como exemplo. O comportamento dela, de que maneira o comportamento dela efetivamente vai influenciar na formação da criança, no comportamento dela? Ou de outro desenho que você possa citar? Então, no caso da Peppa Pig especificamente, há muita especulação com relação a esse comportamento, que ela não é uma boa personagem, porque ela chama o papai acho gordo, que é bobinho, né? Papai bobinho e tal. Olha, embora eu seja muito criteriosa com as minhas escolhas, eu considero Peppa Pig um bom desenho. Mais tranquilo. Mais tranquilo. Exceto também a última temporada que apresentou ideologia de gênero, né, em alguns personagens. Isso dos males é o menor. Apresentou a Peppa? Sim, tem o casal lá de coelhas, 2 mulheres, ela apresenta. Essas são minhas mães, tem. Olha só. Tem. Isso é a agenda woke, Dimas. Você vai se acostumando com personagens teoricamente inofensivos. Patrulha Canina, Doutora Brinquedos, o do Tigre lá, do Léo Tigre, enfim, vários. Estão aqui no meu... aqui até a Peppa Pig, apresenta as 2 mães. Vários personagens, tem uns que são muito explícitos, né? Mas outros que vai te cativando. E quando acontece essa cena, a criança já naturalizou.
E eles aderem a esse movimento por 2 motivos. Um, no caso, por exemplo, de Kylie Carosa, que quer realmente imprimir ali no seu conteúdo aquilo que ele acredita. Outros não, eles Qual é o nome foram… dele? Desculpa. Kylie Carosa. Que é o cara que foi encontrado com a pornografia. Exatamente, com a pedofilia. isso, que foi Entendi. preso, tudo que é o autor de Bob Esponja, Jovens Titãs, Hora da Aventura, desenhos super populares. E tem o outro grupo que cedeu à agenda, porque senão eles iam perder patrocínio, né? Ia perder muita grana. Existe muito dinheiro envolvido ou seja, por trás de tudo isso. Ou seja, você pode falar então que a mente maligna, ela tá lá nesse poder de autoridade Sim. do mundo. E Por essa isso que o mundo mente- jaz no maligno, então. Sim, e essa mente maligna, que alguns ainda insistem em chamar de teoria da conspiração, ela se movimenta por motivações financeiras, onde Olha. quem rege é Mamon, né? De qualquer forma, é uma influência espiritual, ou ela se move por motivações mesmo de destruição contra o cristianismo apenas. Existe um grupo, os discípulos de Alice Bailey, eles querem o quê? Destruir o cristianismo. Eles falam que a Bíblia é retrógrada, que a Bíblia precisa ser excluída das escolas. E tem tantas situações que envolvem isso e que vão respingar nas crianças. Vão respingar dentro da escola com os professores militantes, vão respingar dentro da igreja também, que nós temos igrejas muito secularizadas, que dizem que não tem nada a ver, que é possível sim, por exemplo, um adolescente viver uma vida plena com Cristo e assistir animes, por exemplo, animações japonesas, que são conteúdos extremamente voltados para religiões pagãs, fundamentados em todo o seu enredo, o paganismo, práticas pagãs, e eles acham que não tem nada a ver. Então, assim, isso entrou em várias áreas da nossa sociedade. Os pais têm que olhar para dentro de casa, trazer os filhos para a arca e falar, peraí, vamos continuar as veredas antigas? Vamos ver o que a Bíblia fala? E é essa a proposta desse livro. Entendi. Eu trago aqui muitas coisas que vão alarmar muitas pessoas, só que eu fundamento Escandalizar, né? toda… não deveria, não, né? Sim, E não deveria. para aqueles que… Nós estamos numa época, por exemplo, Dimas, eu sou da geração da igreja da década de 90, em que a igreja buscava a santificação, né? Buscava a santidade no seu todo. E era inadmissível, por exemplo, um cristão assistir um filme de terror. Quando a gente ficava sabendo, naquela época, que um cristão assistia filme de terror, já era considerado como alguém que estava desviado. A gente usava essa palavra, né? Que estava desviado, porque está se desviando do caminho. Se a palavra fala em Mateus 6, 22, 23, sobre os olhos, né, como a janela da alma, nós já temos base bíblica para saber que a gente não deve colocar qualquer coisa sobre os nossos olhos. Hoje, esse mesmo cristão, a gente sabe que ele lê Harry Potter, que ele tem os bonequinhos, a coleção inteira do Harry Potter em casa, que ele tem os brinquedos, que ele dá a varinha e o caldeirão para os filhos fazer magia em casa. Esses cristãos são, os joinhas. E vai a gente falar alguma coisa, a gente é retrógrado, não tem nada a ver, tô exagerando, fanática religiosa. Pois eu sigo com o meu fanatismo porque ele tá embasado na Bíblia. É o fogo no parquinho. Pega esse corte. Eu lembro, teve uma… na época das ministrações, quando a gente entrava nessa parte, eu lembro que daquele filme dos vampiros, como que era o nome mesmo? Crepúsculo. Sim. Naquele momento da guerra entre os vampiros, Uhum. teve um irmão que ele tem a visão aberta e ele tava contando que ele foi no cinema pra ver isso daí, pra ver o filme. Uhum. E no momento dessa cena, que eles vão entrar em combate, o Senhor permitiu a visão dele se abrir. Uau. E ele via os demônios saindo de dentro da tela e saía e entrava, assim, sim. tipo… Telas são portais. São portais. E sai da tela e entra na janela. Os olhos são a janela da alma. Satanás acessa essa geração pelos sentidos. E de que maneira que a criança em si, ela fica influenciada nesse sentido? Só pelo comportamento, de alguma outra maneira? De que maneira que a criança ela fica influenciada nisso? Como o conteúdo, a arte, ela fala diretamente à alma, que é de onde advém as nossas emoções, acessando a alma da criança,
O primeiro reflexo é no comportamento, sem dúvida. O pai que conhece realmente o filho, ele vai observar uma mudança de comportamento. A criança mais apática, mais introspectiva, mais chorona ou mais irritadiça. Tudo isso é reflexo de alguma coisa que já entrou como uma seta. Mas o agravamento principal, porque essa parte aqui a gente consegue resolver. Porque gera o quê? A apostasia. Se nós estamos falando de uma criança, por exemplo, que cresceu dentro da igreja, passou por todos os ministérios, lá do berçário até o juvenil, o kids, entra na adolescência, essa criança, que hoje já é um adolescente, o que ele faz? Ele sai da igreja. Ou seja, isso vai sendo gotejado pouco a pouquinho. Exatamente. Satanás, ele não tem o poder do já, né? Deus disse, haja, Jesus também, né? Porque ele estava lá com Deus. Sim. Haja luz e ouve, né? Então, o poder de Deus é um poder imediato. Satanás não, ele trabalha de forma geracional. Então, se ele quer atingir uma criança hoje, ele sabe que ele tem que começar a trabalhar desde o ventre. Se ele quer atingir o adolescente, ele começa ali desde a infância. Então, a gente tem que estar sempre atento, com um passo à frente, para proteger, blindar essas crianças. Então a gente vê que, por exemplo, muitas famílias, eu vou te falar pela minha mesmo ali, das minhas limitações e das dificuldades que todo mundo tem no sentido do dia a dia. Chegar depois do trabalho, saio do estúdio, estou em casa, a Vânia também no trabalho, eu vou, pego as crianças, chego em casa, eu pego eles às 5, eles vão, ficam lá e já tem que preparar janta, fazer as coisas, só que muitas vezes você não consegue ficar junto para poder assistir ou direcionar ou ver os conteúdos. Você tem alguma estratégia que você possa passar para as famílias de como ajudar nisso? Porque até eu ia te fazer uma outra pergunta que você pode juntar com isso. Os YouTubers, por exemplo. Porque tem alguns YouTubers ou canais que eles... você vê que eles não... eles fazem muita brincadeira, o dia a dia da família, muitos tem até um diálogo cristão, o linguajar cristão, né? Mas assim, você acha que também não é uma influência boa? Ou tem alguns YouTubers que se fala, esse é legal, pode ver, e é legal ver já um determinado limite de tempo, no máximo 2 horas, 1 hora. Você traz isso no seu livro também? Sim, trago. Eu vou começar de trás para frente com relação ao limite do tempo, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela estipula com qualidade como preservar esse tempo na vida da criança e do adolescente. Então, por exemplo, de 0 a 2 anos, o que eles indicam é 0 telas. Bem ao contrário do que a gente vê hoje, né? Os bebês já nascendo no carrinho de bebê. Sentado aqui pra comer a papinha, vendo o celular. Exato. Depois de 2 a 5 anos, até 1 hora por dia. De 6 a 10, entre 1 e 2 horas por dia. E a partir dos 10 anos, 3 horas por dia. Quando eu falo por dia, é diluído no dia. Não é para passar 3 horas em frente à tela. 1 hora por dia, a criança de 2 a 5 anos, 10 minutinhos, sabe o tempo de um videozinho curto? Um videozinho do Judá? Tem ali 5 minutinhos, mais tarde. Então, manhã, tarde e noite vai diluindo isso entre um joguinho, um celular e um desenho. Então, são doses, pequenas doses. Sempre priorizar mais ficar na televisão ou tanto faz? Do que, tipo assim... Sempre... A minha filha, por exemplo, ela tem um tablet porque a escola, a gente tem atividades da escola que são feitas no tablet. Que nem aconteceu ontem, por exemplo. Tava uma treta, o irmão queria ver um desenho que ele gostava de um desenho, ela queria fazer outra coisa. E aí tinha sumido o outro controle dela. E aí minha esposa acabou dando o tablet lá. Que ela tava lá, então fica um pouco. E ela fica assistindo. Só que quando eu passei pelo quarto, eu vi, ela tava assim. O problema... Falei, precisamos... O problema do aparelho móvel, seja o celular ou o tablet, é que ele altera a postura da criança, né? Exatamente, a cervical, a postura lombar mesmo, né? A gente fica todo assim, confortável, cabeça para baixo. A articulação mesmo,
da mão, o formato que você segura. Então, assim, biologicamente afeta muita coisa. Você assistir uma TV, tem como você, né, se regrar mais a postura, a mesma coisa a criança. É melhor que fique deitado, relaxado, assistindo, do que ali nessa posição. E tem também a questão da tela em si. A tela, ela tem uma luz azul que suprime a melatonina dos olhos. Olha só. E isso tem afetado a visão de muitas crianças. Você pode observar que hoje a gente vê muito mais crianças usando óculos mais cedo do que antigamente. Isso está relacionado ao celular. Então tem esse ponto. Agora, com relação ao que você falou no início, né, desse desafio de os pais não estão o tempo todo em casa, ou quando estão também tem as suas ocupações, tá fazendo o jantar, tá trabalhando home office, como fazer para tirar a criança da tela? É promover dentro da casa um ambiente que incentive a intelectualidade. Ou seja, o quarto da criança hoje, a maioria dos formatos é uma boa cama, com um computador ou um tablet. Tá. Essa é a prioridade de alguns pais. Esse quarto tem que ser um quarto confortável, mas um quarto que estimule a criança a brincar. Então, os brinquedos devem estar expostos em lugar que eles alcancem, né? Isso falando desde as crianças pequenas, porque os pais às vezes guardam um brinquedo mais lá no alto, a criança não consegue acessar. Tem que tudo ficar ao alcance da criança. Existem vários modelos hoje que você pode fazer na parede, de lousas, de lugares para você colocar pranchões, para a criança usar diferentes tipos de canetas, lápis. Você acha que mais interessante do que ter um quarto de brinquedo? Porque assim, aí você Isso, separar. Você acha que é... Ou não, o quarto com brinquedo você junto. pode fazer o mesmo ambiente. Até porque são poucas as pessoas que vão dispor, né, de um espaço físico para isso. Então não tem necessidade. Eu te digo porque em casa, por conta da bagunça, a minha esposa, o que ela quis fazer? Ela quis fazer um quarto só dos brinquedos e juntou os dois no outro quarto. Não tem problema, Tem? Não tem problema. Isso é indiferente, essa divisão ou não. O que eu quero dizer é que hoje os filhos ficam dentro do quarto usando o celular ou o computador. Eles podem ficar dentro do quarto, mas num quarto que seja um quarto lúdico. Colocar ali livros para que eles tenham acesso, estimular essa leitura. Então, o que nós precisamos é incentivar que os nossos filhos tenham uma vida intelectual. E uma vida intelectual hoje está bem longe de acessar esses youtubers, esses influenciadores. Quanto aos youtubers cristãos, existem raras exceções que ali até indico, na verdade são 2 apenas que eu conheço, que eu indico, e que é possível assistir, mas não substituindo essa ludicidade. Mas sabe onde, desculpa só te entrando nesse assunto dos youtubers, uma dificuldade, o que acontece? Como eles fazem muitas brincadeiras, por exemplo, o desafio do chocolate. Um monte de chocolate. Então, esses não são legais. Então vai fazer qualquer outro desafio. Ou seja, estimula no nosso. Ai, papai, porque eu quero isso. O consumismo. Então, os youtubers estão diretamente ligados, os dessa geração que se comunicam com crianças e adolescentes, ao consumismo. Ou então a uma realidade muito diferente da que nós vivemos. A maioria ali vive de publicidade, então eles recebem os recebidos, né? Brinquedo novo, comida nova, e fine, sorvete, nanana. Os nossos filhos olham pra dentro da casa deles e falam assim, nossa, que sem graça a minha casa. Tem aquele desafio do presente que eles fazem, abre um presente, é um brinquedo novo cada hora. Nossa, mas é uma... Então, esse tipo... As crianças ficam pilhando na tua cabeça pra você querer comprar. Esse tipo tem que excluir totalmente. Eu falo dos cristãos que vão trazer ali um vídeo, um conceito da palavra de Deus, mas mesmo assim eu ainda tenho minhas ressalvas, eu sou bem chata, porque eu não gosto desse estilo infantilizado. Sabe? Bobinho. Você está aí manipulando o Judá. O Judá é um personagem que tem a idade dele, só que não é você. Tá separado. Sabe, entende? Uma coisa que o pessoal lá da Expo Homeschooling, a diretora falou assim, Dimas, uma coisa que me chamou a atenção, que me tocou. A voz que você faz do Judá. Não é uma voz... caricata? Não é nem isso, não é uma voz... ele tem uma característica de personalidade, né? Sim. Pela entonação. Masculina. Isso. Ou seja, ele tem uma identidade. Imprime. Ou seja, então, e não é nem bobinho. Existe uma diferença de você falar... ingênuo. Para uma criança de 1 aninho. Oi, Carlinhos, tudo bem? Você fala mais devagar.
do que você falar mais rápido para uma criança que vai entender o que ela tá sendo falado. Exato. Então, assim, mas isso faz uma diferença. Sim, totalmente, totalmente. Então, assim, excluir esses youtubers tem coisa muito melhor. Quando eu falo uma vida intelectual, ela pode compreender o acesso às mídias. Eu falo pra minha filha, ela cansa de me ouvir. Às vezes eu pego ela lá assistindo os shorts do YouTube, aqueles vídeos curtos, Sim. né, na vertical. E tem coisas que prende a tua atenção, porque é tudo rápido e um vai emendando no outro. E eu falo pra ela, filha, isso tá te emburrecendo. Desliga isso. Você quer assistir YouTube agora? Escolhe um vídeo de um tema que você goste, com começo, com meio e com fim. É isso que é importante para as crianças, porque constrói um pensamento, uma narrativa que se desenvolve durante o vídeo e tem um fechamento. Os shorts não tem fechamento. É só o ápice, é só a dopamina. A Júlia gosta muito de pintura, então ela gosta daqueles vídeos que são os vídeos satisfatórios até, de fazer pintura. Uhum. Mas eu entendo que não seja ruim, porque ele tem um começo, meio e fim e desenvolve essa questão da arte, tudo e ok. O Lucas, ele gosta já, por exemplo, sobre os bonecos. Uhum. Ele é ficcionado por boneco. Uhum. Então, tudo que é relacionado aos bonecos, que eles mostra processos, mostra a história. Esse é um vídeo que eu falo que é intelectual. Por quê? Vai fazer com que ele adquira conhecimento. Vídeo não é só para entreter. Vídeo é para ensinar. Entendi. Vídeo é para educar. Ah, mas precisa sempre ser assim? Se tratando de crianças, sim. O adulto tem aquele momento que a gente quer ficar na caixa do nada, né? Você já trabalhou, a cabeça tá... Você chega do trabalho, você quer ficar no seu mundo. Ficar moscando lá, você nem sabe o que tá passando na televisão. Tá tudo certo. Nós estamos falando de crianças que estão num processo elástico neural. Elas precisam estar o tempo todo recebendo informações que vão contribuir com esse desenvolvimento. Porque se não for assim, vai ser o contrário. Vai, ao invés de trazer essa elasticidade, vai atrofiar o cérebro. Hoje a gente estava vindo pra cá, Dimas, e a Lavínia falou uma palavra, eu não lembro que palavra que foi, vocês lembram? Ela falou alguma coisa, puxa, que pena que eu não lembro. Mas ela falou alguma coisa ali, ela trouxe um vocabulário que eu virei pro meu marido e falei assim, amor, você viu que palavra que ela disse? Você vê uma menina de 10 anos falando essa palavra e ela mesma completou. E olha que eu nem estou lendo muito, hein, mãe? Imagina se eu estivesse lendo. E é sobre isso. Então, ler bons livros, bons vídeos, que vão trazer cultura, uma vida realmente intelectualizada. Judá, você viu que o Thiagão já tinha vindo ali já faz uns 10 minutos, né? Ele mostrou a plaquinha que já estava acabando, né? De novo não, né, Thiago? Já tá chegando no final? Puxa vida. Poxa. Ó, eu vou devolver, Judá. Eu peguei de volta. Sempre que eu peguei de volta, esse é de vocês, é seu. Tia Kátia, teve algum tema que a gente não abordou que você queria falar alguma coisa? Ah, eu queria falar muito mais, mas aí o Thiago já cortou já o clima. Então faz assim, Brincadeira. Pra gente finalizar, então, aqui nessa câmera, deixa um recado pros pais, professores, pra quem assiste a gente. Deixa o senhor falar no teu coração e manda ver. Tá bom, obrigada. Olha, queridos pais, educadores, eu quero relembrar vocês o que a palavra de Deus diz a respeito dos nossos filhos, não só filhos biológicos, mas filhos espirituais. A palavra de Deus diz que eles são flechas na aljava do valente. E a aljava, que é o lugar onde as flechas são guardadas, elas ficam nas costas do valente. O valente é você, pai. É você, mãe, que muitas vezes pode não estar se sentindo assim tão valente. Mas sabe que a palavra de Deus diz que você é. Há uma autoridade dada por Deus sobre a sua cabeça, pai, sobre a sua cabeça, mãe, e sobre a sua cabeça também, professora, educadora, para que você tire essa flecha da aljava e lance essa flecha para o seu destino profético. Cada filho, cada criança, cada adolescente tem um lugar já especificado por Deus para alcançar. Só que quem lança este ser até este lugar é você. Então, eu estou trazendo para você uma responsabilidade, não um peso. Estou mostrando para você uma atribuição divina que só você pode fazer. E pense, você chegar lá, diante do Criador de todas as coisas, naquele grande dia, porque Jesus vai voltar e está bem próximo. Pelos sinais, nós podemos sentir, né, o cheiro da volta de Jesus. E você, diante de Deus, mostrar para Deus, olha, eis aqui a herança que o Senhor me deu. Tá aqui.
alcancei, né? Consegui conduzir ele neste lugar. Então, que você seja totalmente dependente do Espírito Santo. Livros como o meu são ferramentas para te ajudar, mas de nada valerão se você não ouvir a voz do Espírito Santo. A palavra de Deus fala que aquele que não tem discernimento deve pedir que ele dá. E dá com alegria. Então peça ao Senhor discernimento para você entender tudo isso que nós falamos aqui. Se alguma coisa não ficou clara para você, não faz muito sentido, coloque diante de Deus, fala para Ele te revelar, te ensinar, te mostrar o que tem dentro da sua casa que precisa ser retirado. O que teu filho está passando, o que ele está precisando que você pode colaborar. Faça isso. Volte os seus olhos para dentro da tua arca, que é a tua casa, que eu tenho certeza que Deus vai te dar graça e sabedoria para enfrentar todas essas situações que essa geração está sendo submetida. Kátia, obrigado. Que alegria ter você aqui. Obrigado. Reinaldo, obrigado que você está aqui também. Lavínia, obrigado de coração. Ô tio Dimas, você já vai terminando assim sem entregar o presente para ela? Ih, tem presente, a gente Judá. sempre tem um presente pra você. Peraí, pega aqui, tio Dimas. Boneco do Judá pra você. Olha a minha empolgação, Judá, você vai morar na minha casa. Meu Deus, eu dei um livro que vocês vão ter que dividir, eu tô vendo que eu vou ter que dividir esse presente. Ai, que coisa Acho mais... que não só esse, mas uma almofada, todo mundo... Gente, que lindo! Judá, você tá chique, hein? Você tem a sua linha de produtos. Olha! Um outro. Nossa, mas é muita bênção. Agora eu tô constrangida. Eu te dei um livro, Judá, e você me deu tudo isso. Que isso. Vou espiar aqui, ó. Obrigado. Olha, quanta Espero que você goste. Tem uma necessaire do Transformando. Tem o livro Vou pegar aqui pra mostrar. Posso? Pode. Olha aqui. Depois eu preciso fazer a sua dedicatória. Eu quero uma dedicatória. Vou mostrar vocês estão curiosos, né? Ainda na linha do... Tem Olha a caneca. Aqui, uma caneca personalizada. Ai, que lindo! Uma necessaire. Tem um versículo aqui, Ezequiel 36, 26. Gente, tudo que eu gosto. Que graça! Vinde a mim... As crianças, um livreto. Muito obrigada. Acho que tem mais uma máscara de olho para você poder... Multiplicação dos presentes. Dormir. Gente, que gracinha. Judá, eu amei. Ai, viu? Que bom. Fico eu feliz, amei, viu? Você tá Foi demais. feito com muito carinho para você. Eu acredito, estou recebendo com muito carinho. Gente, eu falei que eu vim aqui só para te ver, né? Então eu vim... Eu o vi, vou pôr aqui embaixo pra não ficar na câmera. Eu o vi e estou levando você pra minha casa. Tia Kátia, posso te pedir uma coisa especial? Claro. Você pode mandar um beijo especial pra minha amiga? Quem é a sua amiga? A Esther. A Esther, claro. Ela é minha amiga também. Sério? Você sabia? Então. Estherzinha, ó, acho que você vai ver esse vídeo, né? Quero te mandar um beijo, ó, através da tia Kátia aqui, ó. Isso, nós te amamos, Esther. Você é muito especial, viu? A Esther realmente é muito especial. A Esther mudou meu ministério. A Esther está aí no livro. Sério? Eu menciono a Esther porque através da Esther eu entendi que o ministério infantil é muito mais do que colocar crianças para colorir. Olha só, que bênção. Pessoal, você que ficou com a gente, assistiu, muito obrigado. De coração, que alegria poder estar com você. Deixa aqui nos comentários de qual cidade você é. Se você quiser fazer alguma pergunta para a Kátia, deixa aqui nos comentários também. Depois a gente grava um vídeo e vai postando, divulgando de alguma maneira. Fala de novo só as suas redes sociais para o pessoal acessar. Vamos lá, @ministrandofilhos no Instagram, no TikTok. Deixa eu ver aqui no livro que eu não lembro. Eu estou também no TikTok, @KatiaAlencar_ e no YouTube, @KatiaAlencarOficial. E em todos eles tem a forma de acesso aos materiais e para poder no comprar. No Instagram, lá que tá centralizado a minha loja. Ah, que legal. Pessoal, muito obrigado porque você... Tio Dimas, ó, assim não dá, né? Pessoal, obrigado porque você ficou com a gente aqui. Que alegria, ó. A gente se vê no próximo programa. E é bom demais estar aqui com você. Um grande beijo. Até a próxima, tio Dimas. Obrigado. Tia Kátia, obrigado, viu? Eu que agradeço. Beijo. Tchau, pessoal. Tchau, Tiagão. Obrigado. Tchau. Fechado mais um podcast. Foi demais estar aqui com você. Ó, então não deixa de acessar o nosso site lá da turmadojudá.com.br. Tem um montão de coisa legal. E também você seguir a gente nas mídias sociais, Turma do Judá. E claro, aqui no YouTube, né? Já se inscreve. Quero te ver no próximo episódio, tá bom? Beijo. Tchau. Tchau, tio Dimas. JudáCast.